Olá, igreja! Muito obrigada pela oportunidade de poder vir aqui e contar meu testemunho para vocês. Meu nome é Cássia Santos e eu venho falar para vocês um pouco da minha história, bem resumidamente. Eu nasci num lar cristão, mas não num lar adventista. E dentro da minha casa a gente não tinha estilo de vida saudável, né? Eu nunca tinha escutado falar sobre vegetarianismo. E eu lembro assim que comer carne ou tomar refrigerante era hábitos super normais assim dentro da nossa casa. E aí aos 32 anos a minha mãe desenvolve uma doença autoimune. O meu pai desenvolveu problemas também por causa do cigarro, meu pai era fumante. O meu pai falece aos 52 anos devido ao cigarro. A minha mãe, 20 anos sofrendo com a doença, com lúpus. E eu lembro assim de crises terríveis, terríveis. E dela ficar paralisada pela doença, não conseguir abrir e fechar a mão. E eu lembro assim que quando eu era bem pequena, 8, 9 anos, eu já comecei a ir para a cozinha. E tinha que cozinhar para a família toda, porque a minha mãe não tinha condições e ela ia se arrastando para a cozinha para poder me ensinar, me mostrar como que funcionava. Eu colocava uma cadeira lá perto do fogão, porque eu não dava nem a altura. E eu lembro assim que a gente não tinha condições financeiras de comprar uma cadeira de roda. E entre lágrimas da minha mãe ou até mesmo minha, era tudo tão penoso. E já vivendo esse pesadelo da minha mãe, aos 12 anos a gente descobre a minha irmã mais nova também desenvolveu lúpus. Gente, e assim, é uma doença muito difícil. E a gente naquela época a gente não entendia absolutamente nada sobre alimentação saudável. Então era só medicamento, era só farmácia. Eu lembro assim que era diariamente, mãos cheias de medicamentos, tanto ela quanto a minha irmã. E, nossa, como era difícil ver aquilo. E muitas das vezes, sentia dores, assim, muito difíceis. E eu lembro que eu me casei muito nova. E eu lembro que, assim, ouvi sobre saúde, tudo era coisa assim que nunca nem passava, eu nem sabia que existia. Principalmente voltando lá naquela época, a gente não tinha internet, disponível com tanta coisa boa que a gente consegue hoje obter pela internet. Naquela época não tinha nada dessas coisas. Então, o que o médico falava era verdade absoluta, E aí eu me casei aos 19 anos. E com 6 meses de casados, eu e meu esposo, a gente resolve fazer um estudo bíblico. E foi quando a gente conheceu a mensagem adventista. Tem 23 anos que nós conhecemos essa mensagem. E tem 12 anos que eu me tornei vegetariana. Só que já era tarde demais para minha mãe, ela já tinha falecido. Eu tentei ajudar um pouco a minha irmã. Gente, e assim, como é difícil ver quem a gente ama sofrer. E eu lembro assim de episódios que minha mãe ali sentia tanta dor de não conseguir abrir os olhos. E a gente não sabia, que hoje a gente tem as informações que para quem tem doença autoimune, o glúten, ele é um veneno. Tem certo tipo de coisa que você tem que cortar definitivo da sua vida. Só que quando você começa a obter o conhecimento, de entender como o nosso corpo funciona, o que certos tipos de alimentos pode causar dentro do nosso corpo. O glúten é muito inflamatório. Então a gente, quando consegue entender tudo isso, vai ficar fácil de mudar o paladar. Vai ficar fácil agregar outras coisas, mas até lá, voltando naquele tempo, a gente não sabia de nada disso. Então assim, eu passei toda a minha infância vendo minha mãe sofrer muito com essa doença. E aí, depois de 20 anos, infelizmente, ela veio a falecer. A minha irmã também faleceu muito nova, aos 34 anos.
E hoje eu carrego dentro de mim a dor da saudade e a dor do pesar de não ter conhecido toda essa mensagem, tudo que eu sei hoje para ter ajudado os meus. Mas eu falei, eu não posso, porque eu não consegui ajudar os meus, eu preciso ajudar quem vier a mim. E é isso que eu tenho feito. Hoje eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma página no Instagram e eu tento agregar isso na vida das pessoas. Os 8 remédios naturais funcionam e funciona muito bem. Hoje eu tenho uma família, meu esposo e os meus filhos. Todos nós somos vegetarianos estritos. A única coisa que a gente consome é mel. E olha, gente, eu com 43 anos, eu não tomo medicamento pra nada. E eu sempre falo que é como se eu tivesse uma arma gatilhada na minha cabeça. Mas eu só puxo o gatilho se eu quiser. Aos 43 anos, eu sempre faço o meu exame, eu sei que tá aqui no meu DNA. E eu sempre faço o meu exame pra ver e dá negativo. Eu não tenho lúpus. E a glória não é minha, é toda do Senhor. Então, olha, às vezes por falta de conhecimento, a gente perece. Mas a gente tem o conhecimento. Existem literaturas dentro da igreja maravilhosas. E eu já vou falar para vocês, se você nunca leu, gaste um tempo. Se você não tem tempo para ler A Ciência do Bom Viver, gente, hoje tem aplicativos. Dá para você baixar audiobooks e colocar ali para escutar enquanto vai fazer as outras coisas que você tem que fazer. Mas agregue conhecimento, porque quando você entender como que funciona o nosso corpo, vai ficar muito fácil de você conseguir mudar a sua alimentação, mudar o seu estilo de vida, porque não é só alimentação, né, gente? Mas é todo um estilo realmente de vida. E olha, há 1 mês e meio atrás, eu fiz uns exames de sangue dos meus filhos, porque eu nunca verifiquei nada. Falei, tá na hora de dar uma olhada pra ver como que eu tô fazendo, né? Se eu tô fazendo certo, se o corpo tá respondendo certo. Gente, fantástico. A B12, a vitamina D, ferro, tudo no nível lindo. A médica, olha, me deu parabéns, você tá fazendo muito bem, pra glória do Senhor. Então, olha, vale a pena. E sabe o que eu entendi com todas essas perdas da minha vida? Eu entendi que algumas perdas, elas são evitáveis. Hoje eu conheço pessoas que conseguiram reverter quadros de doença autoimune através da alimentação. E aí, quando eu entendi, falei, algumas doenças são evitáveis, então algumas perdas também são evitáveis. Se a gente consegue evitar a doença, a gente vai conseguir evitar sofrimentos, mortes. Então, gente, eu quero agregar com esse testemunho na sua vida, incentivar, porque vale a pena sim usufruir desses 8 remédios naturais que o nosso Deus deixou pra gente. E eu quero finalizar o meu testemunho lendo o versículo 7 do Salmo 20, que fala assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. E se a gente confia no nome do Senhor, a gente tem que ter a certeza, a convicção que as instruções que Ele deixou pra gente funcionam. Os 8 remédios que Ele deixou pra gente funcionam. Ele é o nosso Criador, Ele sabe como tudo funciona. Então, olha, eu espero muito que você consiga, se informe, leia, estude, para você conseguir mudar o que você precisa mudar, e Deus vai te capacitar para isso. Então é isso, eu espero muito que eu tenha agregado e incentivado você a mudar o seu estilo de vida, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!